Eu sou Ricardo Alves, sou engenheiro agrônomo e consultor técnico das rações futuras, e aqui ao meu lado... Boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo César Rocha Araújo, sou médico veterinário, especialista em nutrição de ruminantes e consultor técnico do Grupo Futura. E hoje, lançamento da plataforma digital CMC Flix, uma grande novidade, uma grande inovação. Acreditamos que vai ser um marco dentro da história do agronegócio mineiro e brasileiro e dentro da história do Grupo Futura, doutor Ricardo. E o tema de hoje, doutor Ricardo? E o tema de hoje nós estamos inclusive muito apertados, doutor Paulo, que é um tema muito rico, um tema muito demandado hoje, muitos produtores querendo informações e querendo tomar decisão se de fato eles vão mudar o sistema deles, de um sistema a pasto ou num sistema de semi-confinamento, para o que então nós vamos falar hoje. Sabemos que é impossível falar tudo, mas vamos falar os pontos principais de um assunto que será uma imersão que virá em outubro. Isso mesmo. Então hoje nós vamos falar sobre o Compost Barn, que é ligado à estrutura de conforto, influenciando na nutrição, na reprodução, manejo e planejamento. Enfim, muitas pessoas hoje nos questionam, muitas pessoas nos pedem informação porque querem entender se o sistema dele já merece essa graduação e quais os benefícios, quais os custos, tudo que envolve na mudança da rotina da fazenda para ele introduzir esse novo sistema. Então vamos lá, doutor Paulo, falar sobre o Compost Barn. E eu acho que antes disso o senhor tem muito a dizer, que algo que vai poder correlacionar ou pôr sentido a esta nova mudança. Explica para nós, por favor, então, doutor Paulo, o que seriam as condições dos animais hoje fora de um sistema de conforto, como seria o dos galpões? A verdade é que as vacas não podem ficar sofrendo com tanto estresse ambiental. Os animais evoluíram geneticamente e estamos vendo fotos de animais holandeses, animal gessolando, girolando, animais que têm potencial genético para altas produções. Acontece que não adianta ter genética, não adianta ter nutrição, se não tiver uma estrutura de conforto adequada. Seria como querer pegar um carro 1000 com os pneus carecas e colocar ele numa corrida de Fórmula 1. Ou pegar um carro de Fórmula 1, que seria essa vaca, e colocar para andar numa estrada esburacada de terra cheia de cascalho. Esse carro jamais vai render o suficiente. Esses animais, nessas condições, jamais vão conseguir, mesmo aliando a melhor genética, a melhor nutrição, ter eficiência em produção e eficiência em reprodução. E o que seria uma vaca, então, para nos representar uma condição adequada? Essa seria a visão perfeita da vaca. As vacas precisam estar bem, os sinais característicos de uma vaca que está bem: ela está ruminando, ela tem cabeça alta, cabeça erguida. Sempre quando a vaca para com o focinho, a boca abaixo da maçã do peito, ela está demonstrando cansaço, peso, sofrimento. Quando a vaca para com o focinho acima da maçã do peito, cabeça erguida como na foto, mostra que ela é uma vaca que está se sentindo bem, que está com a saúde boa. E isso, a pelagem, o preto está brilhando, o branco está branco realmente, não está com pelo áspero, o pelo está liso e assentado. Isso revela saúde, que é totalmente ligado à nutrição, mas com bem-estar ambiente, com o conforto que lhe é propício. Isso vai lhe permitir saúde, produção, vitalidade e evitar uma série de doenças. Por isso a dieta tem que ser de alta palatabilidade, combinado com instalações adequadas, para que tenhamos uma alta ingestão de matéria seca. Estamos vendo aí uma vaca com a língua dizendo assim: a dieta está muito boa, a palatabilidade está boa. E ao lado direito, um Compost Barn de Israel, onde uma pazinha passa e empurra de hora em hora a dieta para próximo ao local que as vacas pegam com maior facilidade, mais próximo à vaca, e uma dieta combinando aí feno, um pouco de silagem, concentrados, uma dieta bem balanceada, com alta palatabilidade, com estrutura de conforto associada à genética, vai produzir bem e vai ter boa eficiência reprodutiva.
As pessoas perguntam, doutor Paulo, o que significa o compost bar? Afinal de contas, o que é o compost bar? Pois é, esse é um nome americano que o Brasil não conseguiu tirar uma tradução muito específica, mas o barn nos Estados Unidos significa celeiro. É como se fossem os currais, aqueles currais americanos que a gente está acostumado a ver em filmes, aqueles celeiros fechados de madeira para poder conter o inverno. Aquilo é o celeiro. E o compost, na verdade, é compostagem. Então, a gente traduzindo seria um galpão de composto, onde a gente tem uma cama, que ela, na verdade, vai servir para o conforto animal, para deitar, para ruminar. Temos também dentro do galpão as pistas ou os corredores, que seriam de acesso para os animais à sua sala de ordenha, ou mesmo acesso à pista de alimentação. E esse sistema, ele é relativamente novo. Ele surgiu nos Estados Unidos e logo depois que surgiu nos Estados Unidos, praticamente junto, nas mesmas épocas, também veio em Israel. E ele foi uma adaptação daquele sistema que lá eles chamavam de loose housing, que é um sistema onde as vacas ficavam numa área coletiva, com palha, com feno e tudo mais. Um freestyle sem as camas. Isso, mais ou menos isso, sem as camas. A cama, na verdade, era de palha, era de feno, e eles tinham que fazer cama sobre cama, repondo, e não tinha o conceito de ter ainda uma cama viva. Daí então que surgiu o nome, daí então que surgiu esse sistema que nós vamos comentar um pouco mais à frente, mais a fundo agora. Então tá vendo aí um exemplo, né, de um galpão sendo estabelecido, né, origem aí por volta de 1980, em Israel e Estados Unidos, sendo estabelecido um galpão, um celeiro de compostagem, vamos assim dizer. Isso mesmo. Mas afinal, quais seriam os benefícios para que uma pessoa pudesse investir num galpão desse? De cara, baseado inclusive naquele primeiro slide que o Dr. Paulo começou a contar os problemas de uma vaca de alta produção, uma vaca especializada tem num ambiente externo, o principal então seria, o primeiro, é trazer conforto para esse animal. Conforto dos animais. E a gente entende, a gente sabe que esse conforto reflete em vários outros itens, como por exemplo na produtividade das vacas. As vacas que têm conforto, elas deitam melhor, elas ruminam mais. Se elas ruminam mais, elas consomem mais. Se consomem mais, elas produzem mais leite. E isso vira um ciclo. Isso também, pelo fato das vacas estarem numa cama macia, numa cama seca, ou pelo menos assim a gente gostaria que estivesse, elas aumentam as suas longevidades. Elas têm menos problemas de cascos e de pernas e de aprumos. Né, facilita as operações da fazenda, porque a gente sabe onde que está o coxo, a gente sabe em que momento tem que alimentar, as vacas estão ali durante 365 dias no ano, a sanidade do gado é muito melhor, porque estamos num ambiente muito limpo, né, a gente consegue observar melhor os efeitos da reprodução, porque as vacas também estão próximas. Lembrando, doutor Ricardo, que esses dados que o senhor está citando, são dados de pesquisas feitos com os criadores americanos e do mundo inteiro que testemunham dessas grandes vantagens do uso do composto em animais de alta produção. Sim, eles que já estão há mais tempo dentro desse sistema, então puderam nos mostrar, né, e puderam relatar para que os demais produtores o que foram os benefícios. São 40 anos já, né? Enfim, na verdade são muito mais itens do que esses que nós estamos colocando aqueles que tiveram os maiores impactos, os principais benefícios. As maiores mudanças, enfim, é uma intensificação do sistema de produção que tanto naturalmente ocorre nesse nosso sistema de bovinocultura de leite. Nessa foto, doutor Ricardo, essa imagem, eu estou em Israel, aquele de vermelho ali sou eu estou em Israel e esse aí é o encarregado de uma fazenda. Me chamava a atenção o nível cultural desse moço. Esse moço falava inglês, falava espanhol e quando eu tinha dificuldade de conversar com ele, ainda falava comigo em português, e no português muito bom. Era o encarregado da fazenda e estamos vendo aí uma estrutura de muito conforto para o gado e uma dieta balanceada para a média de 45 quilos. O lote principal das vacas tinha média em torno de 60 litros de leite, as melhores vacas. Essa foto é de uns 6, 7 anos atrás, eu creio, 6, 7 anos atrás. E impressionante como os detalhes da nutrição, como eles já trabalhavam bem com produtos similar ao nosso Decamix da Futura, com adsorvente toxinas, que usam muito feno, aqueles rolão de feno. Então, se usasse adsorvente toxinas,
arrebentaria com a reprodução das vacas e como o desafio chegava a vacas comendo 4,5% até próximo de 5% do peso vivo, vacas comendo aí 26, 27, 28, 30 quilos de matéria seca por dia. Então era muito, e nesses 30 quilos de matéria seca aí chegava a 20 quilos de concentrado para produzir 60 quilos de leite. O balanceamento de virginomicina, monenzina para garantir a estabilidade ruminal e garantir o bem-estar dos animais realmente era muito importante. Então nós estamos falando de nutrição que produz, nutrição que permite reprodução eficiente e nutrição que previne problemas metabólicos. E comentando, doutor Paulo, para as pessoas que não sabem, né, e eu tive uma temporada também em Israel, morei lá um pouco, o clima é muito seco, o estresse térmico é absurdo, é clima de deserto, chove só 300 milímetros por ano, então essas vacas jamais teriam condições de produzir ou de ter eficiência numa situação externa. E está aí mostrando que o sistema do galpão, seja pelas características de clima de Israel muito seco e desértico, seja pelas características do clima muito frio, Estados Unidos, norte, seja pelas características do Brasil de clima tropical, o galpão veio com o intuito de criar conforto para o animal, independente das condições que estão lá fora, né? E lembro também que há 20 anos atrás, em Israel, a média do país já era 42 litros por vaca dia. Queria destacar duas coisas dessa foto, doutor Ricardo, que é a luminosidade, olha no lanterninho, né? Clima de deserto, sim, calor e luminosidade, e as vacas bem, e nesse calor e luminosidade, as vacas produzindo acima de 40 quilos por dia. E lembrando ainda que esse conceito de dieta seca, que nós temos na linha Performance FT 20, 30, 40 e aniônica do Grupo Futura, não é uma tecnologia que nós criamos, nós adaptamos ao que Israel faz há mais de 20 anos, otimizando fenos de coleta de trigo, de aveia da região da Galileia, que a região chove, não é? A região da Galileia, a região próxima ao Mediterrâneo, adaptando, usando isso como fonte de forragem nas regiões desérticas. CNC Flix, orgulhosamente, a plataforma digital do agronegócio, em que nós teremos um conteúdo muito rico. Aliás, já temos muito conteúdo e as pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo com uma assinatura anual de apenas R$ 12,58,16, doutor Paulo. Doutor Ricardo, sem dúvida nenhuma, tenderá a caminhar para ser a maior plataforma digital do agro do mundo. Estamos contratando, acertando com os melhores técnicos do Brasil, do agro. Estamos buscando os maiores especialistas no Brasil e fora do Brasil para treinamentos incríveis. A plataforma já começa com curso de oratória, curso de formação curricular, curso de fisioterapia, como vencer as dores do corpo, curso de confinamento, uma série completa, série dividida em episódios, igual existe as séries da Netflix. Nós vamos ter as séries com diversos episódios de confinamento, de bovino de leite, de criação de novilhas, criação de bezerras, reprodução, seminação, me ajuda bem, nutrição de equinos e tantos outros assuntos mais. Esse assunto sobre o composto bar, muito mais que vocês vão ouvir hoje, vai estar tudo dentro do CMC Flix. Além do CMC Flix, temos também o curso online individual de um assunto que você pode adquirir. Além disso, temos a imersão, que é o curso online, mais a aula presencial online. E dando continuidade aqui às estruturas, então, relacionadas ao conforto, doutor Paulo, com a experiência que o senhor teve lá, nos conte mais a respeito dessas estruturas. Isso aí é o corredor, tanto de novilhas, tem composto de novilhas e composto de vacas, esses corredores. E em seguida a cama, né? Não existe aquela paredinha, existe muito pouco aquelas paredinhas que a gente põe aqui no Brasil. Aquelas paredinhas é mais uma exigência para o sistema de ordenha robotizada, né? Para que a vaca passe pela ordenha, mas não existe aquela paredinha que o pessoal gosta muito de colocar aqui, mesmo quando a ordenha é convencional no Brasil, da pista de trato, ela entra em aberto para a cama e existe o sistema de flush para lavar os corredores e uma pá que caminha eletronicamente sozinha, fazendo a raspagem do corredor.
E nesse sistema, o corredor central, né, o corredor central das vacas em lactação, pista central, e aí tem uns nebulizadores que ficam em cima, na região do osso lombar das vacas, e esses nebulizadores, eles são sob pressão, o giro deles é muito mais rápido do que o dos ventiladores que estão na cama, e aí a água, quando cai sobre as vacas, não cai água, cai uma neblina muito fina, que traz um conforto enorme para os animais. Eu lembro que a temperatura lá fora estava uns 45 graus, aqui dentro você estava confortável perto das vacas. Ajuda a aumentar a umidade do ar, né? Sim, e a dieta está aí, uma dieta extremamente bem balanceada, uma dieta... Na verdade, eles não têm muita disponibilidade de forragem, mas têm um conhecimento muito grande do balanceamento de dietas. A combinação das fontes proteicas e energéticas, acertando as dietas dessas vacas em torno de 18% de proteína, acertando toda a parte mineral das dietas e fazendo... Esses vacas estão comendo entre vigina, micina e monenzina aproximadamente 1000 miligramas, 1 grama por dia e um pouco mais, e com isso todo o controle de problema de casco, de problema metabólico, de acidose metabólica, e as vacas muito bem, produzindo bem em pleno deserto. Muito bem, tem uma questão também ligada aí à cobertura, né, doutor Paulo, que Sim, tem uma influência no conforto. Comente um pouco sobre o lanterninho, o pé direito, doutor Ricardo. Quais são as suas recomendações? Eu vou inclusive falar isso com mais detalhes na frente, mas o lanterninho, ele existe para que a gente possa ter saída do fluxo de ar quente que existe e é formado dentro do galpão, na parte central do galpão, com aberturas e com larguras suficientes e calculadas para que a gente não tenha bloqueio deste ar dentro do galpão. Existe um fluxo natural de saída do ar quente subindo, e os pés direitos também têm uma influência muito grande pelo fato de não poder, a cobertura estar muito próxima e as vacas sofrerem radiação estando próximo dessa cobertura. Tudo, na verdade, então, é uma busca de conforto. Sim, tudo ligado a conforto. E nós temos uma questão de cama também, doutor Paulo, que o senhor teve uma experiência lá com um substrato diferente do que usamos aqui. Eu gosto muito dessa experiência, porque lembra um pouco o nosso composto de gado de corte. Sim. Vai ter uma compostagem, vai ter uma fermentação menor do que com a matéria orgânica, no caso da maravalha ou da serragem, porque é uma mistura de areia com calcário. Esse calcário é muito rico em enxofre e em magnésio, que é muito comum na região do Mar Morto, em Israel, muito comum. Isso existe lá em grande abundância. Então eles põem uma cama, que no nosso caso aqui seria mais ou menos uns 50% de areia, com uns 50% de um calcário aí dolomítico, vamos assim dizer. E eles misturam isso e com uma ventilação muito boa em cima dessa cama, uma CCS menor do que 200 mil e uma mastite clínica muito baixa. As vacas tinham realmente muito conforto. Olha essa situação. A cama não vou dizer que não fermenta, mas fermentaria muito menos, né? Porque a partir da hora que vai incorporando as fezes, termina fermentando alguma coisa, mas diminui muito a fermentação, porque o teor de matéria orgânica é menor. Os bebedouros parecidos com os nossos? Sim, muito parecidos. Sim, muda um pouco talvez o material, né? Mas o mesmo modelo recomendado pelo CMC, do CMC Agro, o mesmo projeto, o mesmo usado nos projetos feitos pelo Dr. Ricardo Alves. Aí aquilo que eu falei agora há pouco, né, a pá automática, passa isso aí, depois vem um flush e fica realmente muito limpo o corredor. Isso. Esses dois composts nos Estados Unidos, mostrando conforto, bem-estar, né? Importante para que a dieta seja bem absorvida. A união de conforto, bem-estar e dieta boa vai possibilitar melhor produção e maior eficiência produtiva. Não existe eficiência produtiva, não existe eficiência produtiva sem dieta bem feita, sem conforto e sem bem-estar dos animais. Por favor, doutor Ricardo. Esse slide tem uma vaquinha aí girolando, né? Pela orelhinha dela é umas 5/8. É umas 5/8. Mostrando que acima de 25 graus, uma vaca
mesmo que seja uma 5/8, uma 3/4, ou uma holandesa em especial, sofre muito com calor. O calor, ela atinge não apenas a vaca holandesa, atinge qualquer vaca de alta produção, porque por cada litro de leite produzido, doutor Ricardo, há um incremento calórico produzido pelo corpo. Sim. É mais ou menos assim, quem sente mais calor, uma pessoa muito gorda ou uma pessoa muito magra? Então duas pessoas de 1,60 m de altura, uma pessoa de 1,60 m de 60 quilos, sentirá menos calor do que uma pessoa de 1,60 m de 100 quilos, porque o incremento calórico do corpo do mais pesado e o batimento cardíaco e a exigência fisiológica é muito maior. Então a exigência fisiológica, o calor metabólico desprendido pelo organismo para produzir o leite vai aumentando a cada litro de leite. Então uma vaca de 40 quilos de leite vai sentir mais calor que uma vaca de 15, 20 quilos de leite. Então é muito importante um controle de temperatura para que os animais tenham eficiência produtiva e reprodutiva. E esse estresse térmico, ele tem influência na ingestão do alimento, doutor Paulo? Verdade, quando mostramos aquele primeiro slide que mostramos as vacas sofrendo, e esse slide agora, e esse agora, uma coisa completando a outra, isso aí mostra tudo. Olha a importância científica desse slide. Mostra que vacas de alta produção gostam de temperatura de 20 graus centígrados. As nossas vacas, no friozinho que está fazendo agora, estão comendo mais e aumentando o leite todos os dias. A 20 graus centígrados, o animal consegue ingerir tudo que precisa. Um animal que precisaria aí para produzir, por exemplo, olha como não é só para vaca de altíssima produção. Nós estamos mostrando aí uma vaca de 18 quilos de leite. Para 18 quilos de leite, essa vaca a uma temperatura de 20 graus centígrados comeria aí mais ou menos 18 quilos de matéria seca. Quando a temperatura sobe de 20 para 30, ela tem que aumentar 11% o consumo e para quase 19 quilos para produzir menos, para produzir 17 quilos. E se a temperatura vai para 35, ela tem que subir 120% a mais do que comeria para produzir 16,7. Agora olha o caos, se a temperatura chega a 40, ela teria que comer 132% para produzir 10 quilos. E se produzir, a reprodução não vai acompanhar. Por isso que tem altas temperaturas, situações de desconforto, que nem adianta seminar a vaca, nem adianta protocolar, porque não vai emprenhar. Pois é, ou seja, a vaca precisa consumir mais, custar mais para gerar uma receita menor. É prejuízo na certa. E não ter eficiência reprodutiva. Sim. Então, a eficiência reprodutiva passa pela produção, passa pela nutrição, passa pelo bem-estar, passa pela genética e passa pelo conforto. Muito bem. A gente pode resumir, então, tudo isso que nós falamos aqui, demonstrando algumas atividades, demonstrando parte de estrutura. Isso aí é o seu projeto composto do CMC. Nós estamos convidando vocês para vir conhecer e entrar dentro do CMC Agro, onde tem as aulas do CMC acadêmico. As aulas do CMC práticas e as visitas dentro do CMC Agro, que você está vendo aí, o projeto do Curral aí do Dr. Ricardo Alves. Sim, lembrando que as pessoas que nos visitam, elas podem tirar foto, elas podem medir, elas podem copiar, podem trazer um profissional para poder se inteirar de tudo que tem lá, porque nós não temos segredo e uma das nossas missões é o compartilhamento das informações. Olha aqui, nós não temos nada para esconder de ninguém. Olha o fluxo, né? Mesmo padrão de Israel, né? Se não for melhor do que eu vi em Israel, é no mínimo igual. Olha o conforto das vacas tomando banho, olha que bacana. Vamos falar um pouco mais sobre isso na frente. Olha a cama, olha a vaca ruminando, dieta com fibra efetiva. Olha o manejo da cama, ventiladores sobre as vacas, e daqui a pouco vamos ver a vaca comendo a FT Performance 30, vacas com mais de 30 kg de leite por dia, e olha a vaca coçando, se comer e coçar é só começar, né? Tá dizendo que nada com uma massaginha nas costas vai ser bom assim, e as vacas amam. Enfim, eu entendo que é um projeto muito simples de se ver, muito eficiente, né? E que é um modelo que as pessoas podem se inspirar para poder fazer um alto conforto. Enfim, sim, é um projeto funcional. Assim que eu chamo. Venha ao CMC estudar conosco, e como diz o doutor Ricardo, alguém me perguntou um dia, doutor Ricardo, doutor Paulo, tudo que vocês fazem, vocês ensinam para os outros, vocês não têm medo que vão copiar vocês, não? Eu falei, olha, não tenho medo de copiar nem tecnologia, nem conhecimento, nem informação e nem nutrição.
Porque quem nos copiar hoje, dentro de um ano vai estar ultrapassado, porque daqui a um ano seremos muito melhor do que hoje. Participe de mais uma aula gratuita de Compost Bar no dia 26/10. Cadastre no link. Diz que quando encostar na gente passa a segunda, né, Paulo? Exatamente. E o galpão, quais são as características e funcionalidades dele, doutor Ricardo? Nos conte aí, o senhor que na verdade é o garoto propaganda, inclusive, né? Aí está o galpão do CMC. Olha que bacana, visão geral, altura, deslocamento de ar. A gente vai a alguns galpões que o pessoal faz o galpão do lado de uma parede, do lado de um morro, e o ar não circula. É esse galpão com completa circulação de ar. Próximo. Estrutura que permite bem-estar, cama, ventiladores bem posicionados, né? Até 21 graus centígrados. Os ventiladores não ligam. A partir de 24 liga parcialmente e acima disso liga contínuo, tudo automático. Ventiladores voltados em especial para a cama, para manter a cama fresca, porque esses animais precisam deitar mais de um terço do seu dia. Esses animais precisam ir comer de 9 a 14 vezes, o ótimo seria 11 vezes. Eles precisam ir comer e precisam deitar pelo menos umas 12 horas por dia, e por isso a cama é fundamental. Os banhos, 4 banhos por dia, nas horas mais quentes, no corredor da pista, sem molhar a cama, porque não pode ter umidade na cama, senão vai fermentar, vai virar um fogaréu lá de calor. Muito importante esse detalhe. Do lado do nosso composto, uma área de manejo para evitar transtorno, deslocamentos, para manejo dos funcionários, dos veterinários, cuidar bem dos animais. Isso aí do lado do nosso composto, né? Comer e coçar é só começar. As vacas vão se virando todo e coça o pescoço e coça o corpo inteiro. Isso ajuda a diminuir o estresse. A altura de saída, isso é muito importante, não pode ser muito alta. Eu já vi alguns compostos que a cama está tão baixa que as vacas têm que ter uma escadinha para subir. Isso dá para, olha aquilo. Essa foto aí eu estou mostrando a altura, né? Quase no meu joelho ali. As vacas não podem ter essa altura toda para entrada e saída. Lanterninho. Fala um pouco sobre o lanterninho, doutor Ricardo. O lanterninho é uma das partes da estrutura muito importante que não pode faltar nos galpões de compost barn, especialmente nessas regiões nossas que são quentes, regiões tropicais, porque o ar quente ele tem que sair do galpão, que é o que vai proporcionar o desconforto dos animais. Esse ar, pelo fato de ser menos denso, ele sobe e ele precisa ter uma saída na parte de cima para que ele possa se dissipar. Por isso o lanterninho precisa ser construído e precisa de ter as suas medidas adequadas, que poucas pessoas sabem quais são. Então o lanterninho é fundamental. Fundamental. E o pé direito? Combinado, obviamente. O pé direito ele tem uma função de dar fluxo de ar. Mas essa foto também, o fotógrafo foi bom de serviço, hein? Olha que vista. Boa. Martim Campos lá ao fundo, a cidade. É uma vista de quem está aqui perto da ordem do robô, vendo o composto de forma longitudinal, forma longitudinal. Está vendo aí a altura do pé direito, ventilação, aberto de todos os lados. Isso, fluxo muito bom de ar. Olha a ar. qualidade do piso. O piso, né, com seus fresamentos para poder evitar torção de pernas, de cascos, que o animal escorregue e caia também. Nesse caso... E aquela caixa d'água azul, brilhando, tão bonita de azul que está lá atrás? A caixa, na verdade, é uma água reaproveitada de chuva, que é integrada ao sistema, que faz o flush de limpeza do piso. Água reaproveitada de chuva. Os bebedouros, aí nesse caso, conforme o senhor falou, tem a proteção da parede para que não molhe a cama. Um esquema parecido com o de Israel, né? Um modelo de alta vazão, né? E que o coxo de sal mineral fica na posição contrária ao bebedouro para que possa ter um deslocamento dos animais. Volta o slide, por favor. Tem pessoas que colocam, às vezes, o coxo de um lado, o bebedouro de um lado e a dieta de um lado. Aí você vê que os animais só ocupam do meio do composto para cá. E um lado de lá fica muito sem utilização. Quando você põe essa divisão de saída para a ordenha de um lado, sal do mesmo lado, água de um lado e dieta do outro lado, isso obriga os animais a se movimentarem e ocuparem todo o espaço do composto. Isso é muito importante, essa distribuição.
E o senhor comentou conosco aí a respeito da dieta das vacas e de um núcleo também semelhante ao que é usado lá em Israel. Fala para nós com mais detalhe, por favor, doutor Paulo. Sim, lá em Israel eles usam um núcleo similar ao Decamix AVM+, que é um núcleo que tem viginamicina, monenzina, ativadores de metabolismo como o Ativamix, tem bicarbonato, tem leveduras vivas, tem lisina, microminerais, macrominerais, alta quantidade de vitamina A, D, E, em especial vitamina A e E, e eles pegam um produto como esse e misturam com milho, soja e com feno e faz a dieta seca. Eles fazem lá, na verdade, a Performance FT 30 e 40. A nossa Performance FT 30 e 40 são dietas padrões. Nós temos hoje no CNC, o Pedro Henrique estava falando agora aqui, vacas com 60 kg de leite por dia. Sim. Temos aqui no nosso curral vacas com 60 kg de leite, igual às melhores vacas de Israel, produzindo 60 kg de leite ou mais. Em breve, teremos mais alguns currais de composto, não é, Isnei Faria? E alguns mais currais de composto, e aí teremos currais só onde o curral será um primeiro lote com vacas de média de 60 quilos. Isso é possível com dietas feitas com a Performance FT 30 e 40, que é feita com feno, caroço de algodão e uma ração feita com Decamix, que seria 10% de Decamix, 35% de farelo de soja, 55% de fubá. Você vai fazer uma ração 24% de proteína, alta energia, com todos os aditivos, conforme o professor Otávio Guimarães falou ontem. Os aditivos possíveis de se usar no Brasil, que ainda é permitido, estão todos no Decamix. São todos no Decamix. O que não tem aí é porque no Brasil ainda não permitiu, e eu estou doido que permita para que a gente possa usar. Se tivesse um jeitinho, eu usava, mas como nós andamos 100% dentro de toda a legalidade que o Ministério da Agricultura exige, o que pode ter nesse produto, e temos ainda, dentro do conceito de dieta seca, a Performance FT aniônica, que é a ração com feno e caroço para dieta de transição. Colocou ela 8 quilos e colocou pasto, ou ela 8 quilos, e cana, ou ela 8, 10 quilos, mais silagem de milho, nós acertamos só com isso uma dieta de transição para os últimos 21, 30 dias de vacas no preparo. Sim. Nos fale mais um pouco a respeito dessa dieta seca, então. Essa é o padrão de dieta seca que Israel criou para nutrir. Essas são as ações que alimentam os maiores rebanhos produtores de leite do mundo, que é vacas comendo 4, 4,5, algumas até 5% peso vivo, dentro do que eles recebem de adicional no robô. E as nossas vacas aqui estão comendo essa ração, a Performance FT 30, que vem com caroço de algodão, vem com feno picado, cozido, retirado toda a parte mofada e selecionado para livrar de micotoxinas, mas mesmo assim tem absorvente de micotoxinas e um absorvente completo que pega praticamente quase todas as micotoxinas. E esse produto com feno, caroço, milho, soja e o Decamix, você faz a FT Performance 20, 30 ou 40 de acordo com os níveis de fibra e de acordo com os desafios de cada animal. E aí a gente busca sempre que nunca deixe terminar 100% da dieta. Estão vendo o coxo dos animais aí? Tá pouquinho a comida, mas tem um pouquinho. Sempre tem que ter pelo menos meio quilo de matéria seca por dia, por sobra para o animal. O coxo nunca pode ficar zerado. O ótimo é que uma vaca de leite, doutor Ricardo, sim, gente, anota isso, uma vaca de leite de alta produção tem que ter acesso à dieta da vaca, no mínimo 20 horas por dia, sempre à disposição. Só que nessas 4 horas que ela não teria, está inclusa a hora que você vai dar um toque, a hora que ela vai na ordenha, a hora que vai fazer um manejo, está incluso essas 4 horas. Quer dizer, um dia que você vai fazer um manejo de uma vaca e que demorou, uma vaca não pode ficar nunca mais do que 3 ou 4 horas presa em manejo. Se não der conta de terminar, a vaca na natação de alta produção. Sim. Se não der conta de terminar num dia, termina no outro. Mas ela tem que ter no mínimo 20 horas de acesso ao coxo. E no coxo comer no mínimo 9 vezes por dia.
o ótimo 14 vezes, a média 11 vezes e uma sobra de meio quilo. Buscando o que, doutor Ricardo? O conforto absoluto. E é isso que vai gerar a ruminação e que vai gerar essa taxa de passagem, que vai dar fome mais rápido e que ela vai fazer esse número de visitas que o senhor está falando, e isso vai tudo se reverter. Hoje eu fui lá no curral 2 vezes. Fui à tarde com meu amigo Beto. Alô, Beto, um abraço. Fui lá com o Beto e fui lá agora no início da noite, antes de começar a nossa live aqui. E uma das coisas que eu gosto de parar e ficar vendo, contando, eu conto às vezes 20, 30 vacas deitadas, eu fico contando quantos estão ruminando. E é importante que a maioria das vacas estejam ruminando. Isso comprovará a efetividade da fibra da dieta que você está oferecendo para as vacas. As vacas deitadas, elas têm que estar, em sua grande maioria, ruminando. Queremos as vacas ruminando muitas horas por dia, porque a cada hora que uma vaca fica ruminando, ela produz 18 litros de saliva, podendo chegar a 200 litros de saliva por dia. Lembrando que 1 litro de saliva tem 8 gramas de fosfatos e bicarbonatos que tamponam o rumen, estabilizam o pH e trazem equilíbrio e saúde para os animais. Conforto absoluto, ruminação, é tudo de bom que uma vaca precisa para produzir bem. Muito bem. Ganhar fácil. E a gente não pode deixar de comentar que todas as pessoas que entram no sistema do Compost Barn, ou aquelas que estão com a intenção, têm que entender muito de algo que antes não estava no protocolo dela. Então a cama é viva? Cama é viva? Cama é viva. E as pessoas têm que aprender, se nós estamos trazendo conforto para essas vacas, o principal dele está na cama. E essa cama tem algumas características, né? O carbono que vem do produto do substrato, no caso a serragem, maravalha, palhas e outros mais. A parte do nitrogênio e a parte da água vem da urina da vaca. As bactérias, né? Os micro-organismos que vêm do esterco da vaca, mais o ar que a gente promove escarificando a cama. Tudo isso em equilíbrio, a gente vai conseguir ter um produto de cor uniforme, sem torrões, temperatura adequada e livre de moscas. E vai virar um adubo fantástico. Sem contar o grande material nutritivo que nós temos para o solo, que é uma verdadeira integração. Isso é um valor hoje muito bom no mercado, e as pessoas que integram isso com a sua agricultura provam que ele gasta muito menos com os adubos de base ou adubos de cobertura, com produtividades ainda superiores àquelas que estavam usando como os adubos químicos. Eu vi, doutor Ricardo, de Israel, o pessoal pegar esse material, jogar sobre a areia do deserto, a plantar no deserto e transformando o deserto em lavoura e em floresta. Incrível isso. É isso. Então, vamos entender, pessoal, que nós temos que aprender uma outra tecnologia quando a gente adota as vacas num galpão, que é entender que a cama é viva e que eu preciso tratá-la. E quais são os materiais que normalmente a gente usa? Os materiais desejáveis. Eles têm que ter uma relação carbono-nitrogênio alto. Tá certo? Ou seja, tem que ser rico em carbono. Eles têm que ter uma boa capacidade de absorver umidade. Nós queremos a cama seca, esse é um dos pontos principais. Esse material não pode provocar nenhuma alergia ou nenhum dano às vacas. Ele tem que ter pouco resíduo químico para não estragar também a atividade microbiana de decomposição dessa cama, que tem bactérias ali que estão constantemente decompondo esse material. Sim. Como nós dissemos, ele é vivo. Né? E o tamanho das partículas também, né, tem que dar contato, tem que ter uma superfície de contato para que essas bactérias possam atuar. Resumindo todas essas características, o produto que mais se adequa às camas para composto no Brasil seria a serragem ou maravalha. Maravalha, ela tem mais características de partículas maiores. Sim. Serragem costuma ser um pouco mais fino. Então alguns confundem o nome, mas seria esse produto proveniente das serrarias da madeira. Esse slide para mim, o senhor vai comentar agora, eu vou fazer um comentário em seguida, após o senhor fazer a análise aí geral. É o melhor, é o slide mais importante dessa palestra. Nós temos dois parâmetros muito importantes e principais para que a gente possa avaliar se a cama está dentro das características desejáveis para uma boa compostagem, para um bom conforto animal. O primeiro deles, temperatura. A temperatura da cama, como a cama ela tem a decomposição, os micro-organismos que decompõem esse material, eles produzem calor. Então essa cama esquenta.
A cama tem umidade. Umidade e calor pode gerar, às vezes, uma temperatura muito alta, mas a temperatura indicada, ou que ela pelo menos mostra que está dentro de uma composição aceitável, seria uma temperatura entre 45 e 50 graus. Isso mostra que a cama está viva, mostra que os micro-organismos estão decompondo esse material. Isso aqui profundidade? Isso na casa de 20 a 25 centímetros de profundidade. 20 a 25, onde o pé da vaca não vai. Não vai. Onde o pé, ó, presta atenção nisso que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Por favor, continue. Então, a temperatura é um dos principais indicadores se a cama está em atividade correta. E o outro item muito importante que tem relação e combinado com o primeiro é a umidade. Nós queremos cama seca. A cama úmida, ela vai gerar um barro, ela vai gerar vacas sujas, ela provavelmente pode desencadear mamite. Então a gente tem que monitorar também essa cama com relação à umidade. E a forma mais prática da gente observar se ela está no ponto ideal é só pegar na mão o material da superfície mesmo, aperta, faz uma compressão na mão e abre. Se esse material soltar facilmente, isso indica que essa cama está num bom estado de umidade. Se formar um bolor e as marcas do seu dedo ficar lá e pior ainda, escorrer umidade, entendam que essa cama está em más condições. Então, Ricardo, por que eu digo que esse slide é o mais importante dessa palestra? Porque, para mim, o mais importante que há no composto bar é o composto, é a cama. É a cama. A cama, o celeiro é importante, a estrutura toda, mas a cama é o mais importante. Porque a vaca tem que ficar deitada ali 12 horas por dia, pelo menos. Essa vaca tem que andar ali. E eu tenho visitado muitos compostos. E que o ventilador não funciona direito, reflete na cama. Que o lanterninho não funciona direito, reflete na cama. Que o pé direito não é bem feito e umidade de chuva entra, reflete na cama. E tudo reflete na cama. Não repõe, a cama baixa, reflete. Esse reflexo, os grandes erros de manejo, eu diria que mais de 50% do composto refletem na cama. E aí, se essa cama tiver que lá embaixo está mais de 50 graus, se essa temperatura chegar nos últimos 10 centímetros de cima, aonde o pé da vaca até o casco entra, se a umidade passar desse percentual que está citado aí, vai fermentar em cima e esse calor vai vir para cima. E isso vai queimar o pé da vaca. Aí você vai ver aquela vaca com boleto vermelho, com a perna inchada, vermelha, com a parte de trás do casco ali, do boleto, totalmente inchado e vermelho. Esse animal, doutor Ricardo, vai estar pisando em ovos, sofrendo. Esse animal vai estar numa sofrência, como está na moda dizer, terrível. Terrível esse animal vai estar sofrendo. E com esse estado de sofrimento, aí a pessoa chega para mim e fala: doutor Paulo, o animal não está emprenhando, não tem jeito de emprenhar não. Doutor Paulo, o animal está com casco vermelho, será que está com acidose? Que acidose que nada, é a cama, está queimando, torrando. Não adianta casquear os animais, não adianta fazer casco, não adianta fazer toalete, não adianta pôr pé dilúvio, se não acertar a temperatura da cama. Se a temperatura superior estiver acima da temperatura ambiente, não tem produção, não tem sistema locomotor, não tem sistema reprodutivo que vai suportar isso. Então, muita atenção a esse slide, que é assunto muito grande para a gente falar na imersão de outubro. Em outubro, a imersão é sobre compost bar. Ótimo. E nós vamos ter, não só na imersão, mas também na plataforma digital do agronegócio CMC-Flix, todo este conteúdo com muito mais detalhes, com aulas bastante didáticas de fácil entendimento e com todos os pulos dos gatos que nós precisamos saber para poder conduzir o nosso compost bar dentro da melhor eficiência possível. Imagina a pessoa em casa, acessa lá o CMC Flix, a pessoa acessa o CMC Flix e dentro do acesso do CMC Flix ele tem
Vai chegar daqui a pouco as aulas do professor Filemon, vai chegar as aulas sobre a contabilidade, um dos maiores contadores do Brasil, a contabilidade do agronegócio, todas as variáveis, a área financeira com o Dr. Ricardo, as contas do leite, as contas do gado de corte, tudo sobre confinamento, sobre nutrição de vaca de leite, criação de gado jovem e um monte de outros cursos. Você abre a série, igual você abre a série nas de filme como Netflix, você abre a série, aí depois você pega os episódios, por exemplo, o curso de oratória. Tem um curso que eu gravei, eu dou aula de oratória há mais de 30 anos, como falar bem em público. O efeito da retórica para impactar as pessoas quando você fala e você comunica. Tudo isso junto está dentro da plataforma do CMC Flix, que entra no ar daqui a pouco, à meia-noite, e você já pode adquirir, dividindo em até 12 vezes do cartão, se você quiser. Os cursos online também, individuais, os cursos de imersão, se você quiser ter aula com o professor, com a gente respondendo as suas dúvidas, e em breve a pós-graduação online, e em breve a pandemia vai acabar, os nossos cursos presenciais, com aulas práticas presenciais. Alô, professor Leozão, aulas de cirurgia, aulas de inseminação artificial e assim por diante. Vem estar conosco, venha para o CMC. cmcflix.com.br e visitem aí a nossa plataforma. Muito bem, está aqui, www.cmcflix.com.br. Visite a nossa plataforma e aí vai ser impossível não fazer assinatura anual. E voltando então à questão do manejo da cama, dentro dos pontos mais importantes que o Dr. Paulo nos chama muito a atenção, para que eu possa ter essa decomposição, para que eu possa ter as bactérias atuando de forma correta, eu tenho que levar oxigênio para elas. Elas precisam de oxigênio para a sua reprodução. E como eu faço isso? Com equipamentos mecânicos, com escarificadores, que eu consigo levar o oxigênio a maiores profundidades. Esse escarificador vai rodar numa profundidade de 25 até 30 centímetros. Muito importante a cama estar nessa altura ou mais, para que esse escarificador não pegue terra. Se pegar terra, essa terra vai fazer um adobe junto com essa umidade e junto com essa matéria orgânica, e a gente acaba matando essa cama. Aí precisa de uma reposição muito mais frequente, muito maior, e é muito mais caro. E aí está um dos equipamentos que a gente usa para poder fazer essa escarificação. E quando a gente tem a cama também com torrão, que é fruto da compactação das vacas e que é fruto da umidade, a gente tem mais um equipamento que pode ser uma enxada rotativa. E tem no mercado enxada rotativa que faz os dois serviços. A haste sulcadora que vai na frente, mais a enxada rotativa atrás. Então ela leva oxigênio a grandes profundidades e ela ainda destorroa esse material que ficou um pouco compactado em cima. Isso nós vamos fazer 2 a 3 vezes por dia, dependendo da situação, da umidade que vai estar no ar, dependendo da temperatura que vai estar no dia e assim por diante. Mas o importante é a gente estar sempre controlando aqueles dois fatores de temperatura e umidade, e com esses equipamentos nós vamos fazendo o controle. E mais um terceiro ponto que vai ajudar em todo esse manejo seria a ventilação do galpão. A gente precisa estar com esses ventiladores dimensionados, precisamos estar com ele nos seus ângulos certos, nas suas potências devidas, e eles vão acabar de secar aquela umidade superficial que ficou e que não foi toda capaz de ser retirada com os equipamentos que nós mostramos. Funcionamento e dimensionamento correto. Porque o que tem de galpão aí com dimensionamento errado e ventilador não funcionando, não é brincadeira. Arrodo. E eu vou mostrar isso com muitos detalhes na imersão que nós vamos fazer de compost barn. Sim. E quais seriam essas consequências do mau manejo da cama? Primeiro, a cama sem oxigênio, vocês podem ter certeza que ela não está viva, ela tende a morrer. Ela vai tender a ter um oxigênio mais próximo da superfície, isso vai ter mais contato com o úbere e mais riscos de mamite. Temperatura mais fria na superfície também, ela reduz a atividade microbiana, que vai fazer essa cama morrendo. A cama morrer é mau negócio, porque nós vamos ter que gastar muito com a reposição. Alta umidade vai dar barro, vai dar vaca suja, vai dar aumento na CCS, risco de mamite, enfim, piora a qualidade do ar, aumenta os gases, especialmente o metano e os ácidos orgânicos. A gente chega no galpão, sente aquele cheiro pesado de amônia que a gente custa ficar lá dentro. Isso tudo é reflexo do mau manejo da cama.
E aí as vacas vão ficar mais tempo em pé, vão ruminar menos, vai comer menos, no final das contas é menos produção. Doutor Ricardo, um detalhe que a reprodução é a última coisa que a vaca recupera e a primeira coisa que a vaca estraga. Então, quando chegar a cair a produção, a reprodução já foi embora. E quando você quiser recuperar a reprodução, você vai ter que recuperar tudo primeiro. Tudo primeiro. Então, por favor, não caia nos problemas desse slide. Veja uns exemplos de cama muito bem trabalhadas, doutor Paulo. Ela é cama seca, com boa textura. Sim. Veja a granulometria, as vacas se sentem muito confortáveis. Olha aí a expressão do máximo conforto. Essa aí está dizendo, eu quero que o mundo acabe em cama. Vaca prancheada. Às vezes a gente tem até dúvida que a vaca está morta. Será que essa vaca está viva? Este é o reflexo do extremo conforto. A vaca prancheada. A vaca fala assim, eu quero que o mundo acabe em cama, isso aqui está bom demais. E do lado oposto, a gente vê camas com mau manejo. Tragédia. Muito torrão. Veja a umidade. Veja aí à direita, inclusive, tem um sistema que a terra já está sendo misturada, está virando adobe e não vai conseguir secar com facilidade. E eu tenho, não quisermos mostrar tudo, nós temos, até com respeito a alguns companheiros e produtores, mas temos fotos muito piores que essa. Tem foto que está uma lama dentro, está uma lama já dentro do curral. Então, isso é manejo, e quem vai para galpão de composto tem que entender que ele precisa agora manejar algo novo que ele não tinha, que é cama. E na hora que nós vamos falar de dimensionamento de barracão, que isso é uma das perguntas que as pessoas mais me procuram, elas querem entender como dimensionar o barracão. E eu vou mostrar para vocês aqui 10 itens que são muito importantes quando a gente vai pensar em compost bar. Primeiro, eu tenho que saber qual é o comprimento da pista de alimentação. Eu preciso dimensionar por cabeça instalada. E nós temos que saber qual que é esse espaçamento. Do contrário, eu fico com pista apertada, fico com competição entre vacas, ou às vezes fico até com pista sobrando e não tem necessidade, a cama acaba ficando um pouco fina. Algo que é muito polêmico. Ah, mas quantos metros quadrados de cama eu preciso por cada vaca? Vamos mostrar quais são esses limites. Qual que é o mínimo, qual que é o confortável, o que muda para a gente poder calcular essa área por cama, qual que é a altura mínima do pé direito, afinal, vocês tanto falaram de pé direito, falaram de altura, vamos mostrar direitinho o que significa esse pé direito, essa altura, vamos mostrar alguns erros clássicos que a gente encontra nos galpões. Vocês estão percebendo aí que o alicerce do pé direito, ele está com uma projeção para dentro da pista de alimentação? Pessoal, essa pista precisa receber um scraper, ou precisa receber uma lâmina, ou um flush, ou água, no mínimo 2 vezes por dia. Essas extensões para dentro da pista atrapalham completamente o manejo. A gente não consegue limpar direito, a gente não consegue passar o trator direito. Estes são erros, por exemplo, muito simples. Fazer um sistema desse com o pé direito, a base dimensionada no devido local, nas devidas dimensões, é o mesmo preço, pessoal, da gente fazer ele errado. Então nós precisamos entender, nós precisamos saber da operação do dia a dia para não errar nas estruturas do galpão. A cobertura, nós vamos falar de inclinação. Quantos por cento eu tenho que ter nessa inclinação? Qual que é o espaçamento do lanternim? Qual que é a altura desse lanternim? Os beirais, afinal de contas, eles precisam proteger os corredores? Eles precisam proteger a cama? Olha aí erros clássicos que a gente encontra em galpões. Vejam que as pessoas terminam a cobertura exatamente na projeção da cama. Qualquer chuvinha que dá, ele molha 10, 15 metros para dentro da cama. Aí vai para não chover, fecha e aí o ar não circula. Exatamente. Aí para poder corrigir o erro do dimensionamento, ele acaba atrapalhando o fluxo de ar dentro do galpão. Ricardo, nós não evitamos mostrar muitos fotos de erros aqui por respeito à companhia, mas se for mostrar tudo de errado que dá por aí afora, dá até medo. E isso é muito importante saber antes. Isso faz parte do planejamento, faz parte do dimensionamento. Nós vamos falar sobre o piso, quais são as dimensões desses frisos, qual o espaçamento entre esses frisos, que também está tudo calculado, qual que é a profundidade desses frisos, tudo isso nós precisamos saber. Fazemos esses frisos antes de bater o concreto, fazemos esses frisos depois do concreto curado,
tudo isso tem influência tem gente achando no resultado. Que é um risco qualquer lá por acaso. Não, tem toda uma ciência em cima disso, tem todo um dimensionamento, um projeto. Até a estrutura do concreto, o cálculo. Tudo, o MPA, a resistência, o traço, tudo isso tem relação, porque pé de vaca... E tudo isso está no nosso curso. Tudo vai estar no nosso curso, isso tudo vai estar na nossa imersão. Mês de outubro é a imersão. E eu vou contar uma coisa para o senhor, doutor Paulo. Nós vamos abrir a caixa preta daqueles profissionais que estão escondendo isso tudo. Sim, tem gente que... Vou falar nada. Mas tem pessoas que... Respeito muito cada um profissional que está no segmento, mas nós, dentro da política que nós temos, nós vamos abrir tudo. O nosso conceito é de buscar o que há de melhor e de maior conhecimento no mundo e deixar isso aberto. O Brasil é o país do agro, o Brasil é o país que vai alimentar o mundo, então o conhecimento não pode ficar restrito, o conhecimento tem que chegar ao técnico, ao produtor, ao encarregado e aos funcionários das fazendas. Essa é a filosofia do CNC e do Grupo Futura. Por isso não escondemos nenhuma informação. Às vezes eu chego numa fazenda, doutor Paulo, o galpão está sendo construído e o sentido exatamente perpendicular àquele que a gente defende. Precisamos explicar para as pessoas, existe um sentido da comunheira em relação ao sentido geográfico, ao sentido norte-sul, leste-oeste, né? Em que sentido que eu vou construir esse galpão? Sim. Isso vai refletir para o resto da vida dos animais lá dentro. Sim. E às vezes eles erram o sentido querendo aproveitar uma topografia. E é um investimento que não dá para desmanchar. Esse não volta atrás. Nós vamos explicar em que sentido que nós temos que colocar o galpão. Vamos fechar para esse ambiente, inclusive mostrando o tamanho do investimento. Exatamente. Ventiladores, muito importante para a cama, conforme nós explicamos, muito importante para os animais. E as pessoas me perguntam, mas qual ventilador é melhor? É esse sistema do HVLS? É o sistema axial? Afinal de contas, quando eu uso um, quando eu uso o outro? Qual o espaçamento entre ventiladores? Qual o ângulo que eu tenho que usar dos ventiladores? Qual a altura do chão? Qual a velocidade do vento que ele tem que imprimir? É muita coisa que parece que é simples, simplesmente eu vou colocar, mas até o dimensionamento da largura da cama depende do ventilador que eu escolher. Portanto, eu tenho que escolher o ventilador antes de fazer o projeto da... Que esses ventiladores têm que acionar a uma velocidade, Sim. a um fluxo, e que tem que funcionar certo número de horas por dia de acordo com a temperatura ambiente. Nada é por acaso, tudo é calculado, estudado e medido. Exatamente. E os bebedouros, né, e o espaçamento entre os pilares, né, eu posso fazer um galpão de 4 metros entre tesouras, de 5, 10, 12, 15 metros entre pilares. Nós vamos explicar cada uma das situações, quais as vantagens e desvantagens dessas diferenças de espaçamento. Bebedouros, quantos bebedouros eu preciso? Quantos centímetros lineares por vaca eu preciso de bebedor? Quantos bebedores eu ponho por lote? Que altura eu ponho desse bebedor? Quantos litros de água uma vaca bebe por dia? Eu tenho um bebedor fixo? É um bebedor basculante? Isso tem reflexo no meu manejo da limpeza? Quantas vezes uma vaca precisa de bebedouro por dia? Quantos litros de água ela bebe por dia? Qual a função da água na produção, na manutenção corporal e na reprodução? E além disso, nós vemos alguns galpões, por exemplo, olha aí um exemplo de como não se faz. Um galpão em que o bebedouro, a parede dele, entrou e fez uma quina dentro da cama. Eu vou passar 2, 3 vezes com o trator. Vai passar ali para pegar aquela área da quina. Ele vai deixar a quina, ele não vai conseguir fazer o revolvimento dessa área como deveria. Ou ele vai atropelar a quina, que é muito comum, vai ver a marca dos pneus, vai ver lá um pouco de concreto sendo quebrado e assim por diante. Isso tudo o projeto resolve antes da gente cometer o erro no campo. Eu gastei dinheiro, eu errei na minha operação, todos os dias, 2 vezes ao dia, eu vou lembrar deste erro cometido. Então, nós vamos mostrar onde nós temos que não errar, né? E o custo de se fazer certo nesse caso é até mais barato do que fazer o errado. E isso é muito importante para os produtores entenderem. Com certeza. Às vezes as pessoas entendem que um galpão feito em roça, em fazenda, ele não exige tanto com relação aos seus cálculos. Não, existem cálculos importantes. Eu tenho que saber dimensionar essa estrutura, eu tenho que saber quantos tubulões eu vou gastar em cada um desses pilares, eu tenho que ter cálculos de engenharia para isso. Obviamente que nós não vamos ensinar as pessoas a fazer esses cálculos, mas nós vamos mostrar que existe necessidade de se fazer. Eu tenho que fazer travamentos no galpão, eu tenho que ter contraventamentos.
Enfim, uma série de coisas que é importante que o produtor entenda. E tudo isso baseado em cada uma das características que vocês vão entender ser mais adequada ou não, ou eu vou respeitar ou não. Isso, no final das contas, nos preços de hoje, está fazendo os galpões variarem entre R$ 3.500 a R$ 5.000 por vaca instalada. Se errar ou acertar é quase a mesma conta. Algumas coisas ele erra e fica até mais caro. E o mais caro, na verdade, não é nem o erro de corrigir a instalação ou o erro cometido na instalação. É o prejuízo que isso vai trazer para a saúde física. Alguns animais podem chegar até a óbito, a problemas de casco, problemas metabólicos, baixa eficiência de produção e, em especial, problemas reprodutivos diversos. Uma alta tecnologia tem que ser acompanhada de um trabalho com técnicos capacitados para isso. Com certeza. E agora, pessoal, o que vocês querem então saber com tudo isso que nós dissemos? Algumas coisas já chegaram aí para nós, doutor Paulo? Sim. Nós temos aqui uma série de perguntas, mas mais uma vez, visite o www.cmcflix.com.br. Tudo isso e muito mais vai ser a maior plataforma digital do agronegócio. Vamos trazer para vocês conhecimento de tudo que há de importante no agro, na avicultura, na suinocultura, na bovinocultura de leite, de corte e em muitas matérias relacionadas. Até o curso que vai chegar em breve, dentro de uns 30 dias eu creio, o curso do churrasco vai dar, o rei do churrasco, Sandro Massa, né? O rei do churrasco, nós vamos ter no CMC Flix e vai ter também o curso presencial para se tornar o melhor churrasqueiro. Eu que amo fazer churrasco, eu amo fazer churrasco. Sem contar o livro de receitas que vem acompanhando. Vem acompanhando. Então, é muita coisa no CMC, dividida em 12 parcelas, num valor muito baixo, onde você vai o custo de uma mensalidade de uma especialização, o valor de uma mensalidade de uma especialização, você vai pagar o ano inteiro, e dividido em 12, de 40, ficou muito bom para você ter, né, uma biblioteca, tudo novo, atualizado, aulas novas, e está chegando aí. Ontem conversamos com o professor Otávio dos Estados Unidos, já acertamos uma parceria com ele, já acertamos uma parceria com o professor Leandro Summer, da UFMG, e tantos outros que chegarão para compor a equipe do CMC. Então, participe conosco, esteja juntamente conosco, estamos realmente muito orgulhosos desse trabalho. Doutor Ricardo. Sim, doutor Paulo. Algumas perguntas aqui para nós discorrermos, falando sobre essa aula de 64 slides que nós falamos exatamente em 1 hora pontuais. Você sabe qual que é um dos princípios da oratória? Está no nosso curso de oratória. Eu ensino sobre oratória, retórica e homilética. Está no CMC Flix. Você sabe o que caracteriza um orador bom? É o que fala muito ou o que fala pouco? É o que fala o adequado. Não é o que fala muito, nem o que fala pouco. É o que fala tudo que tem no tempo que lhe deram. 64 slides cravados em 1 hora. Então nós estamos até mais ou menos. Então vamos lá, doutor Ricardo. O Gleicon Branco pergunta: qual é a média por vaca ideal para um composto barn? Ô Branco, boa noite. Beleza, e né? Na sequência pergunta: qual que é a média das vacas do CMC? As maioria delas hoje, primeira e segunda cria, qual que é a média delas? Ô Branco, quando a gente faz um sistema intensificado de produção, que é esse caso de galpão, nós temos que pensar em otimizar o máximo possível a produtividade. Porque se eu gastei estes 3, 4, 5 mil reais por vaca instalada, este custo é o mesmo se a vaca produz 20, 30 ou 40. Então eu preciso, quando coloco uma situação de conforto, quando eu invisto nesse sistema, eu tenho que buscar vacas com genética também mais apuradas, e eu venho puxando com isso também mais a qualidade da minha dieta e mais a qualidade do meu manejo. O fato é que nós temos que ter na cabeça que um projeto de compost bar não pode ser abaixo de 30 quilos de produtividade. Nós demos condições para que essas vacas possam produzir mais.
E nós já temos muitos galpões de composto no Brasil que já estão com média acima de 40 quilos por vaca dia. No caso do CMC, nós estamos com um rebanho praticamente de primíparas e estamos um pouco mais de 30 quilos por vaca dia. Eu passei agora lá antes da nossa live lá no curral e eu fiquei admirado como as vacas estão bonitas, graças a Deus, acertamos o manejo, né? Adaptamos as vacas, que com essas primeiras vacas foram compras, precisavam ser adaptadas. Sim. Como elas estão bonitas, como estão bem e como o ubre das vacas estão cheio. Eu acredito que mais um mês chegaremos aí perto de 35 quilos de média, e quando essas vacas estiverem na terceira cria, a sua maioria, quarta cria, vamos trabalhar de 35 a 40 quilos de média. Diego Martins pergunta: Dr. Ricardo, se temos nas fazendas vários tipos de volumosos, por que nas fazendas de composto todos dizem... Essa eu quero comentar um pouco também. Uma pergunta direcionada para o senhor aqui. Mas por que todos dizem que tem que ser silagem para composto? Tem que ser só silagem? Não quer dizer que tenha que ser só silagem. Né? Se você está comentando se tem que ser silagem, eu estou entendendo que o senhor está dizendo então que pode ser também feno. Não, que várias pessoas disseram para ele que composto só funciona bem, vaca de altíssima produção, só se for com silagem de milho. É porque silagem de milho, é verdade? Silagem de milho é a referência do melhor volumoso do mundo. Por isso que quando a gente faz o galpão, e eu respondi parte na pergunta anterior, a gente tem que tentar intensificar o máximo possível a nossa produção, eu tenho que ir para o nível melhor da minha alimentação. Mas no curso, inclusive, que nós demos de imersão no sábado retrasado, eu estava mostrando o seguinte: por mais que a silagem de milho seja a melhor existente no mundo, não necessariamente é ela que você tem que produzir, porque você tem que ver suas condições edafoclimáticas, as condições de solo, de chuva, as condições agrícolas que você tem de poder produzir este milho para silagem. Em algumas situações, se você tem a lavoura de sequeiro, se você está numa região, por exemplo, de riscos de chuva, talvez não vai ser o milho a sua lavoura, talvez vai ser um sorgo, por exemplo, talvez vai ser um capim com a mistura de alguns outros concentrados. O fato é que não tem obrigatoriedade de ser a silagem de milho. Tem que entender que a silagem de milho merece ser econômica para o seu sistema, mas ela é sim a melhor silagem comparando com os outros volumosos disponíveis para a vaca de leite. Diego, eu te diria que o melhor volumoso para uma vaca de alta produção é a silagem de milho. Mas eu te diria, se você tiver cana, eu acerto a dieta para você. Se você tiver feno, no CMC as vacas não comem silagem. É FT Performance 30 somente com feno e caroço de algodão e aquele concentrado que eu te disse que entra 10% do Decamix, 35% de farelo de soja e 55% de fubá de milho. Então não tem silagem, é feno. E se você tiver silagem de cana de açúcar, ô Diego, Jorge Papazoglu, um dos maiores criadores da história do Girolando, meu amigo Jorge, estivemos assistindo, JPZ Agropecuária, Fazenda Santa Lucia. Ô Jorge, nós fizemos a Baronesa ser, a sua vaca 3/4, ser a campeã nacional com 60 dias de parida, comendo silagem de cana-de-açúcar. Aí, 12 meses depois, com 14 meses de lactação, nós colocamos 40 quilos de leite por dia na Baronesa. E na mesma lactação, ela foi bicampeã nacional. Então, Diego, silagem de milho é o melhor volumoso para a vaca, mas não é o único. Se você tem um bom nutricionista, como os da Futura, eles vão ajustar a dieta para você e essa vaca vai ser possível com outras fontes de forragem. Edno Catenassi. Alô, Goiás? Ô, Ed. Alô, Edno. Queria aproveitar aqui para cumprimentar nossos técnicos supervisores de todo o Brasil. Alô, pessoal da Futura Pantanal, pessoal da Futura Norte, Janaúba, Futura Pantanal e São Gabriel do Oeste. Atenção, pessoal da Futura Terra, no sul de Minas, e todos os nossos amigos aqui da Futura Matriz, e todo o pessoal do Brasil, Ceará nos acompanhando, Santa Catarina, nossos amigos da Espanha, Portugal, que às vezes nos acompanham. Nosso grande abraço a todos. E o Edno pergunta: na pista de alimentação, o alimento eu vi, ele está disponibilizado no chão.
no chão e não dentro de um coxo, como aquelas manilhas. Estando o alimento no chão, ele não vai ser de fácil contaminação? Ô Edson, você já está querendo adiantar o assunto da imersão, né? Mas nós vamos responder. O coxo, ele é no chão e ele tem um motivo de ser. Mas entenda que quando ele está no chão, na verdade ele está a 15 centímetros acima do piso das vacas. É porque não é perceptível às vezes na foto ou mesmo em loco essa diferença, mas tem 15 centímetros. Por que essa diferença? Se o coxo for no mesmo nível do piso das vacas, elas tendem a querer abrir as patas dianteiras para poder atingir o coxo. Isso pode trazer um problema depois de postura. Mas isso é feito propositalmente, Edno. À medida que as vacas vão empurrando essa comida, essa dieta para frente um pouco, faz parte do manejo a gente vir com a vassoura, ou com a pá, ou com algo mecânico, um scraper mecânico, como foi visto em algumas fotos ali de Israel, trazendo essa comida de novo para próximo da vaca, porque aí ela se estimula a voltar no coxo para comer um pouco mais. É o que o americano chama de one more bite, ou seja, dar mais uma bocada. A gente tem que estimular o máximo possível a vaca a dar mais uma bocada, porque isso vai refletir em produção. Lembrando, por isso o coxo no chão. E a contaminação, ela não vai existir se você tiver um bom manejo. O trator que estiver passando ali, essa vassoura que está passando, está num ambiente limpo, na verdade. Ali está tudo concretado, né? Ali o trator não está num barro. E se assim for, tenho que manter a limpeza da pista. A vaca não pisa dentro, então, não? A vaca não pisa dentro. E lembrando, doutor Ricardo, que biologicamente se comprova que as vacas comem melhor e se sentem melhor comendo de 10 a 15 centímetros acima da altura do seu pé, do seu casco. Isso aí. No chão. Muito bem, abraço, Edno. Gleico Branco, ele pergunta: qual é a influência na produção de leite com o coçador no composto barro que tem aí no CMC? Aquele negócio de coçar a vaca, aquilo melhora enquanto a produção da vaca? Ô Branco, essa questão ela é a cereja do bolo, né? Um coçador numa dieta mal feita, numa cama molhada, num ventilador que não funciona, não serve para nada. O coçador ele tem relação com o detalhe de conforto do animal. Depois que tudo está bem, aquilo representa algo a mais para o conforto do animal. E a gente percebe isso que as vacas chegam a fazer fila para se coçar. Às vezes dá 2, 3 vacas em fila. Então nós estamos juntando itens relacionados ao conforto animal. Falar o que o coçador representa em termos de leite, acho que eu seria um pouco ousado em querer te dizer isso em termos numéricos. Mas quero te dizer que isso faz parte do conforto, e o conforto tem relação direta com o aumento de produtividade. É uma situação de bem-estar. É muito bom, sabe, Branco, chegar lá e ver como que as vacas ficam mais à vontade, e talvez não haja uma relação direta em produção efetiva de leite, mas o bem-estar do animal vai fazer ele ingerir mais matéria seca. Ao ingerir mais matéria seca e ruminando melhor, estando bem, estando confortável, com certeza vai ter maior eficiência reprodutiva também. Matheus Lourenço diz o seguinte: é vantajoso para uma propriedade sair do sistema de freestyle, que é o sistema de estado livre, onde as vacas deitam em camas e ficam livres. A cama é uma cama de areia ou outros tipos, ela deita na cama e vem comer na pista e volta para a cama. É vantajoso sair do freestyle e migrar para o compost barn? Matheus, existem várias... Isso é um questionamento frequente. Primeiro ponto, a sua pergunta não é uma pergunta aleatória. Muitas pessoas estão fazendo isso, especialmente as pessoas que já estão no freestyle e querem saber se vale a pena migrar. Já existem dados levantados, isso não é a opinião do Ricardo, mostrando aumento de produtividade nos animais saindo do freestyle e indo para o compost barn. Agora, eu não posso dizer se esse sistema do freestyle estava no adequado manejo. Outra questão é o valor de investimento. As pessoas que querem entrar no sistema de galpão, eu vou no freestyle ou eu vou no galpão? A cama não custa barato. A cama do freestyle é muito caro. O galpão fica aproximadamente, embora ele tenha área por vaca menor na área total, o galpão fica aproximadamente o dobro do valor comparado com a cama de composto.
por causa das contenções ligadas à cama que encarecem muito, especialmente esses materiais aí de ferro, de aço, que vem aumentando de forma muito relevante. Então algumas pessoas já estão relatando sim. Por outro lado, existem outras comentando a respeito do custo de manutenção de ventiladores. No freestall você gasta muito menos energia do que se gasta na cama, porque o ventilador que eu preciso pôr no galpão de composto é para a cama. Mas, prioritariamente. Por outro lado, Ricardo, eu já dei muita consultoria durante muitos anos em sistema de freestall. Existe uma dificuldade muito grande no compost. Você passa o trator para lá e para cá em minutos. Sim. Quantos minutos no nosso livro? O nosso é 15 minutos, faz a passagem. Agora, a pessoa entrar com a pá, é manual, a limpeza manual. Sim. Das camas de areia, das camas do freestyle, é algo bem complexo. Esse ponto eu ia chegar na questão da manutenção. O manejo de cama do freestyle, ele é muito mais difícil de ser feito, ele é muito mais custoso de ser feito do que o sistema do compost bar. E isso é que tem incomodado muito as pessoas, porque elas estão aumentando escala, aí elas precisam aumentar galpão, aí o galpão do freestyle é muito mais caro, aí ele lembra do manejo, e aí ele acaba indo para o compost bar. Mas o fato é que o composto tem mostrado sim um aumento de produtividade nas vacas. Doutor Ricardo, ainda existe essa pergunta aqui do Edilberto, temos muitas outras, mas essa pergunta do Edilberto Campos, eu gostaria que você ainda rapidamente fizesse um comentário sobre essa colocação dele. A pergunta é o seguinte: qual o payback de um composto para 100 vacas? Eu vou fazer um comentário já respondendo essa pergunta de um produtor, amigo, muito conhecido aqui em Pompéu, que é o Júlio Braz. Perguntaram ao Júlio. O Júlio fez um galpão para 200 vacas há uns 3 anos atrás e perguntaram para o Júlio em quanto tempo ele pagaria aquele galpão. A resposta dele foi o seguinte: esse galpão entrou pago. Ué, mas como assim? Ele mesmo respondeu: eu ficava ocupando uns 30 hectares de área com essas 200 vacas. Eu coloquei elas todas dentro do galpão e eu ganhei 30 hectares. Então, a visão de uma pessoa da área imobiliária ou da área de ocupação de solo já entende o seguinte: o galpão entrou pago. Agora, saindo disso, indo para a questão... Só uma colocação aqui, dentro desse espaço de área, o CMC, onde o pessoal vai vir fazer os cursos e aprender e conhecer, nós produzimos lá, temos composto, temos confinado de 700 a 1000 bois por ano, ainda um pouco de horta, galinha e suínos, e escola e faculdade, tudo isso em quantos hectares? 17 no total. Tudo isso em 17 hectares. Mais de 3 mil boi por hectare. Mas, Gilberto, a sua pergunta está diretamente ligada ao spread ou a diferença de produtividade das vacas antes do galpão e depois do galpão. Esse vai ser o maior impacto para poder dizer em quanto tempo o dinheiro se retornará. Então, as pessoas que têm um rebanho, por exemplo, mais mestiço, um rebanho mais meio sangue, que o galpão dá menos reflexo de produtividade do que aqueles que estão com uma vacada 3 quartos, 7 oitavos, já sofrendo muito no sistema externo, esses que estão com rebanho especializado, eles têm um payback mais rápido. E esse payback ele gira em até 24 meses. E as pessoas que estão com gado mais mestiço, que não tem tanto reflexo na produtividade, eles acabam tendo esse galpão pago em mais ou menos uns 3 anos. Então, o que vai mandar mesmo é a diferença de produção entre o sistema anterior e o sistema posterior. Isso vai depender muito da genética que a pessoa tem e vai depender do manejo e alimentação que ele vai fornecer para esses animais. Mas o fato é que o sistema é viável e ele se paga. E quando é que nós vamos falar 8 horas seguidas online com os alunos perguntando, nos respondendo sobre o composto bar, Ricardo? Em outubro. Você já pode, são vagas limitadas, você já pode procurar aí, tem o nome das nossas consultoras aí, o telefone delas, você pode mandar um zap, você já pode fazer a sua inscrição, procure o Alô Vendedores Afiliados do CMC, consulte o www.cmcflix.com.br. Um abraço aos nossos consultores e vendedores afiliados do CMC em todos os estados do Brasil. E outubro nós temos o curso de imersão em composto.